E pode sair de casa aos 15 anos, morar em pensionatos ou kitnets e se tornar uma mentora, chegando a faturar os famosos 7 dígitos. Pode, boss! Eu sou a Nath. E eu sou a Camila. E esse é o Pod Boss. E primeiro de tudo, né, o episódio de hoje será uma verdadeira aula. Então fiquem ligadinhos, eu tenho certeza que vai prender vocês do início ao fim. E a gente já gostaria de iniciar esse episódio pedindo para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, comentar e também agradecer os nossos patrocinadores, que são eles: Típico Neon, que é os responsáveis por nossas plaquinhas, troféus, a Zaffer Atacado, que faz com maior carinho, personalizado, as flores para as nossas convidadas, e também, dessa vez, a nossa contadora da área da beleza, Renata. Gente, hoje trouxemos ela, que já me ensinou muito pelo Instagram, pelos seus stories, porque eu assisto todos os dias desde 2018, 2019. E ela é conhecida por causar impacto no mundo do marketing, tá? Mãe de 2 babies lindos e de um currículo impecável construído ao longo de 12 anos. Ela é graduada e pós-graduada em marketing e já formou mais de 6.000 alunas. Seja muito bem-vinda, Thaís Trapp. Que prazer te ter aqui com a gente no nosso 5º episódio. Então pode se apresentar para nossa audiência e conta hoje quem tu é e o que tu faz. Ai, é uma honra estar aqui. Pode chorar, assim, já no começo? Gurias, que apresentação mais linda. Muito obrigada. Fiquei realmente emocionada, me arrepiei. Vocês são muito criativas, amei. Então, eu sou a Thaís Trapp, sou graduada, pós-graduada em marketing e o meu foco está em posicionamento de impacto. Eu qualifico mulheres, especialmente, para que elas cheguem ao topo nas suas carreiras, linkando CPF e CNPJ. Porque assim a gente consegue ter qualidade de vida e performar como empresária. Porque uma coisa tá linkada à outra, né? Com certeza. Então, Thaís, a gente deu uma estudadinha lá no teu Instagram. A Camila já te conhecia, mas foi novidade, me apaixonei, achei muito criativo, muito legal o trabalho que tu faz. E aí, vem uma pergunta sobre a tua bio, né? Que a tua promessa é bem clara, que tá escrito: seja reconhecida e fature 2 vezes mais, trabalhando menos. Então, tu pode explicar pra nós quais que são os pilares pra conquistar isso? Sim, é um desejo, assim, absoluto, né? Sabe que essa promessa surgiu com o passar do tempo, né? Eu já fui uma pessoa que achava o máximo aquela frase: trabalhe enquanto eles dormem. Então, eu achava o máximo estar sobrecarregado, eu achava o máximo. E eu sempre ouvia o meu marido falar: o meu foco é trabalhar menos e ganhar mais. E eu pensava: ai, coitado, né? Ai, que viagem, impossível e tal, né? Porque pra tu ganhar bem tem que trabalhar muito, tem que se matar trabalhando, aquelas crenças e tal. E aí, eu tive 2 episódios de burnout. E isso, assim, diagnosticado, né? Porque hoje em dia também tá na moda falar que, eu tive burnout, que é quando é o esgotamento e tal, né? Teve uma vez que foi, assim, o estopim, que eu tava numa loja de roupas e eu simplesmente travei. Um lado inteiro, meu lado direito, paralisou. E eu falei: cara, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Eu tava olhando as etiquetas, as roupas e tal. E eu tava super bem. Tava vendo lookinhas. Era pra estar tudo bem. Mas foi justamente isso, né? Depois a médica me explicou que isso acontece quando a gente tá num estado já de relaxamento, porque daí baixou a adrenalina e tudo, né? E ali eu travei, eu não conseguia mais fazer nada, eu não conseguia falar com meu marido no telefone, eu não conseguia lembrar a senha pra fazer o Pix no caixa, eu travei. Daí eu falei pro moço no caixa, eu falei: moço, olha só, eu tô muito mal, eu vou desmaiar, eu tô tendo um ataque, minha boca fica toda torta e tal, minha mão formigando, né? Aí saí dali, consegui contato com o Mal foi me buscar, me levou pro hospital, sorinho na veia, aquela coisa toda, e aí o diagnóstico, né? Aí eu vi: cara, será que eu preciso disso? Será que isso é viver? É me matar trabalhando? Será que é isso que vai me fazer uma profissional melhor? E aí, depois disso, logo na sequência, eu já tinha o Benjamin pequenininho, nessa época. Eu fiz um lançamento quando o Benjamin tinha 15 dias, tá? Com ele no colo. Coisas que hoje eu condeno. Sim. Porque primeiro o CPF, depois o CNPJ. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? Essa é a verdadeira graça da vida também.
E aí o tempo foi passando, engravidei do Joaquim. E na gravidez do Joaquim eu tive mais um. Aí eu falei, cara, realmente não dá, eu tô colocando em risco a minha vida, a vida do bebê que tá na minha barriga. Acabou. E eu comecei a estudar e ver o que eu poderia fazer pra conseguir crescer profissionalmente, mas sem me distanciar do que realmente importava, né? Que era o meu bem-estar. Porque qualidade de vida pra mim sempre foi um valor fundamental. E isso aumentou depois desses episódios. E aí eu comecei a entender que se eu me posicionasse muito bem, se eu fosse uma pessoa extremamente diferenciada, uma profissional desejada, valorizada, eu poderia fazer a minha hora valer mais, eu poderia atender menos clientes e faturar mais. Então, disso veio trabalhe menos e ganhe mais. E aí eu vi que meu marido sempre esteve certo, né? Aí eu comecei a trabalhar em cima disso, em cima do meu posicionamento. Então eu construí o meu método, porque eu também acredito que não basta tu se posicionar. Sim. Tu tem que se posicionar de uma forma diferenciada. E aí veio o termo posicionamento de impacto, que hoje em dia é meu, é registrado, né? Marca registrada e tudo mais. E hoje em dia eu vendo isso. Então eu sou a minha persona transformada. Sim. E o método já foi testado e validado por várias mentoradas minhas que estão também colhendo esse tipo de resultado e que hoje vivem, né? Porque a gente também vem de um movimento e de uma sociedade que nos fala o tempo inteiro que tem que trabalhar muito mesmo, que é assim, e não precisa ser assim. E sabe o que eu ia te falar também? O que acontece muito também das pessoas prometerem algo que não acontece, né? E como é legal quando a gente vive aquilo que a gente prega. Sim. Por exemplo, a nossa bio ter a promessa, mas aquela promessa que a gente faz. Por exemplo, a tua, que é fature 2 vezes mais, né? Isso Trabalhando aí. menos. A minha é, eu não te ensino a ser leste, eu te ensino a viver de cílios. Eu achei Porque lindo. foi exatamente o que aconteceu comigo. Uhum. E eu acho que hoje em dia os cursos iniciantes, eles são muito técnica, né? E eu já procuro mais que isso. Então eu falo, né? Eu não te ensino só a ser leste, eu te ensino a viver de cílios. Porque Perfeito. é todo aquilo que vai por trás, né? Uhum. O que mais a gente vê hoje, justamente por estar romantizada essa parte de ser mentor e tudo mais, né? Também. É que vem de uma realidade que não vive. Sim. Então, inclusive, eu bato muito nessa tecla com as minhas alunas, sabe? Não adianta a gente fortalecer lá nos teus stories que tu tá construindo uma liberdade de tempo, uma liberdade financeira se tu trabalha das 7 da manhã às 8 da noite direto. Isso não existe. Então, a gente tem que realmente vender o que existe, né? O que tu tá fazendo, o que tu tá colocando em prática, o que tá dando certo pra ti. Então, é uma construção e a gente precisa viver aquilo. Eu estou num processo de parar de pegar tantas alunas, aumentar Perfeito. o valor e aí diminuir. Que eu já falei pra Lari, a Lari é minha assessora, né? Lari, olha só, eu só tenho agenda pra agosto. De tão Maravilhosa. lotada que eu tô. Sinal que pode realmente Sim, dobrar o valor da sim. tua hora, tá? Exato, então eu já falei pra ela, agosto vai ser outro valor, vai ser menos, vai ser no máximo 6 alunas e é isso aí, acabou. Porque não Isso tem aí. como, sabe? Não. Tá ficando humanamente impossível fazer o que eu faço. Porque eu também trabalho com algo que não é escalável, né? Quando a gente trabalha com algo que é escalável, curso online, outros aulões, enfim, é mais fácil. Agora, quando a gente trabalha com algo que não é escalável, Total. aí é terrível. Aí eu tô, né, claro, querendo migrar pra essa parte não escalável. Mas aí entra uma pressão comigo mesma, que talvez tu vai me entender. Eu acho que criei uma crença em mim de que se eu não for tão profunda, tão personalizada com cada aluna, entregar algo tão personalizado, ela não vai ter meus resultados. Eu penso assim, se eu lançar um curso online, por exemplo, eu não vou conseguir acompanhar se a aluna tá tendo resultado ou não. E daí eu me cobro do resultado dela, sabe? Então eu tô tentando agora aos pouquinhos e perdendo isso. Eu sempre digo, querida, que é assim, ó, 50-50. Sim, eu falo isso O também. teu método é validado, isso a gente já sabe, Sim. né? Tu me falou já sobre o teu trabalho e tudo mais. No curso online, tu vai entregar todo o escopo ali. É por isso que o curso online custa, por exemplo, 1.000 e uma mentoria vai custar 20. Sim. Na mentoria, sim, tu vai direcionar, tu vai acompanhar. Eu falo que as minhas mentoradas são minhas sócias. Sim. E a gente ouve muito esse papinho, né? Ai, serei sócia do teu negócio, quando na verdade, assim, tu dá um alô de vez em quando. Não, não é isso. Sim. Eu me preocupo genuinamente. Se tem algum também. processo que precisa melhorar, eu fico em cima até elas implementarem, até... E aí, cara, se já tá validado, se fizer tudo certo, não tem como dar errado, né? Sim. E aí dá certo. Então, tira isso de ti, porque a tua parte tu tá fazendo, tu tá entregando. Sim. A outra parte, se a pessoa não fizer, a responsabilidade é toda dela. Mas eu já certeza. passei muito por isso. E assim, ó, já falei muito. Eu vou pegar na tua mão e vou te conduzir.
cobrando R$97 por um aulão? Não, querida. Sim. Eu vou pegar na mão de quem me valoriza genuinamente. Me paga 20 que eu te pego pela mão e te levo no colo. Agora, nos produtos mais em conta, nos produtos iniciais ali da escada, né, de serviço, tu vai entregar o que a pessoa tá pagando. 97, 197, né? 57. É exatamente o que eu te falei, né? Eu falei pra ela ter uma esteira. Ela já me trouxe esse problema, porque daí não vai ser personalizado. Eu falei pra ela, mas quem quer o teu produto personalizado vai comprar o teu método mais caro. Sim. Foi exatamente as palavras que eu tive. Isso, que esse é o diferencial da mentoria. Tem que ter uma esteira, né? Agora eu tô procurando justamente lançar outros que seja mais escalável, né? E também faça a pessoa entender o motivo dela precisar estar lá na minha mentoria, que é mais cara. Isso. Só que daí entra um outro problema, tá? Vai ser 6 pessoas, eu tenho uma lista de espera de 39 pessoas, aí fica aquela coisa, o que eu vou vender pra essas pessoas que estão lá naquela lista de espera, enfim. Outras coisas. Como a gente tava falando de aqui vai ser um aulão mesmo, então já vamos tirar essas dúvidas. Ótimo! E é isso aí, eu gosto muito disso, né? A conversa. Mas, Thaís, antes... Pode falar. Não, eu acho que assim, pode falar. O que eu penso, tá? Tu vai acompanhar essas pessoas individualmente, essas 6, que é o que tu consegue atender no individual ali, com exclusividade na mentoria, e depois tu vai lançar uma mentoria em grupo. Sim. Eu lancei agora uma mentoria em grupo. Maravilhoso! E aí tu consegue colocar 49, sim. 50, 100 pessoas, porque tu já vai ter o método validado com essas 6. Tudo que tu vai fazer é replicar para aquelas outras 49. Sim, com certeza. Então é super possível. Antes da gente ir pra nossa próxima pergunta, como eu conheço a tua história e eu sei que ela é maravilhosa, que ela é inspiradora, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente a tua história desde lá da Thaís que saiu de casa aos 15 anos. Tá, Conta pra gente. perfeito. Sim, eu saí de casa aos 15 anos, e isso é uma coisa que sempre surpreende as pessoas. Eu tive um amadurecimento forçado, né? Eu tive que amadurecer, então não foi pelo amor, foi pela dor. Porque os meus pais, a gente morava muito no interior, né? A gente morava em Lomba Grande. Mas Lomba Grande é interior de Novo Hamburgo. Meus pais moram no interior de Lomba Grande. Tá entendendo? Que é o subinterior, assim. Então não tinha nem ônibus, né? Passando pra eu conseguir trabalhar fora e morar em casa. E eu tinha 2 realidades à minha frente. Ou eu trabalhava na roça, fazendo queijo com a minha mãe e tal. Ou eu ia pra vida na cidade, né? E eu queria, sempre quis isso. Eu gostei muito sempre da parte de comunicação, eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre tive essa sede por independência. E aí foi meio que automático, assim, minha mãe conseguiu um emprego pra mim, conversando com uma amiga dela, que era uma lojista, e eu consegui alugar um quarto na casa de uma senhora de idade, no centro de Lomba Grande. Então eu conseguia morar com essa senhora, e eu comecei a trabalhar de noite. Aliás, desculpa, trabalhar durante o dia e estudar à noite. E aí a vida foi acontecendo e essa foi sendo a minha nova rotina, né? Aí trabalhei nessa loja de sapatos, ganhando R$150 por mês. Tudo bom. Pagava R$50, ai tadinha, né? R$50 pra morar, pra senhorinha. Comecei a fazer inglês. Óbvio, né? Tipo, eu sempre queria investir, entendeu? Sim. E aí, R$50 pra senhorinha, R$50 no curso de inglês, sobrava R$50 no mês. R$30 eu gastava de passagem pra ir pra casa do meu namorado na época. Que loucura, né? E aí sobrava, tipo assim, R$20. A minha mãe me dava as coisas, porque eles plantam lá e tudo mais até hoje, né? Então, assim, a comida a minha mãe conseguia me dar e o resto eu ia me virando. E isso, gurias, pro meu desenvolvimento foi maravilhoso. Com certeza. Foi quando eu realmente me desenvolvi, né? E eu acredito que eu sou essa pessoa hoje super resiliente, super madura, já por aquela menina de 15 ter passado por tudo isso, né? E aí, depois de morar com essa senhora de idade, eu fui pra outra casa de outra senhora. Depois eu fui morar num pensionato em São Leopoldo, que tinha uma ala só de meninas estudantes. Eu amava morar lá, eu era muito best das freirinhas. Tinha horário pra chegar e tinha o limite à noite, né? Tipo, era 9 horas da noite que tu podia entrar. Então, assim, balada, esquece, sabe? E, tipo, eu tava no auge, eu tinha o quê? 17, 18 anos na época, tava na fase de sair, eu queria muito sair. E aí eu fiz amizade com a irmã Maria de Nazaré. Ela era maravilhosa. Gurias, ela tinha 80 e poucos anos. Lúcida, melhor que eu, sabe? Maravilhosa. E aí eu combinava com ela que ela ia sair do quartinho dela e abrir a porta pra mim, às 4 da manhã. Então eu podia ir pra balada. Só que assim, ó, se a festa tava ruim,
Azar, eu tinha que ficar lá até as 4, que era o horário que ela ia botar o despertador dela pra ir me atender. Um amor. E aí ela abria a porta pra mim e eu pagava ela com queijos caseiros da minha mãe. Foi uma fase tão gostosa da minha vida. Eu tenho, assim, uma saudade boa, sabe? Eu Sim. lembro disso com muito carinho. Já quando eu morei com essas senhoras, não. Porque, nossa senhora, teve uma que uma vez, eu sempre conto essa história, né? Eu cheguei em casa e ela mexia nas minhas coisas. Tipo, meu quarto não tinha nem chave. E eu cheguei em casa uma vez, ela tava usando o meu pingente. Um pingente de coração que eu tinha. Eu fiquei olhando, tipo, meu Deus, isso é meu. E eu não podia falar nada, porque eu era uma cagona. E 2, que eu morava de favor. Ia fazer o quê, Sim. entendeu? Só rezei pra que o pingente estivesse lá no porta-joias de novo no outro dia e tava. Então, assim, tudo bem. Mas aí eu queria me libertar disso, eu queria ser mais livre, né? Então, eu morei no pensionato. Aí depois eu morei numa república com outras pessoas, mas também era bem perigoso, porque era de um lado da BR, meu trabalho era do outro, tinha que atravessar viaduto e tal, a pé, era ruim, né? Era horrível. Era perigoso, assim, pra uma mulher, né? E aí depois disso eu fui alugar um kitnet. Aí eu aluguei um kitnet minúsculo, que é o que eu sempre boto lá A fotinho. nas fotos, nos stories e tal. E a partir dali, eu tive uma outra experiência, fui morar num lugar maior. Aí, nessa ocasião, eu conheci o meu pai biológico, com 20 e poucos anos, assim, do Neida. Ele apareceu, ele surgiu. Essa é uma história que eu até conto pouco. Hoje eu consigo contar sem chorar, porque eu estou terapeutizada, né? Já superei. De todos os anos que eu te sigo, acho que eu só vi semana passada, atrasada, que tu falou, né? Exatamente. E eu chamo de pai o meu padrasto, né? Que é o pai de coração, que ele me pegou quando eu tinha 1 aninho de idade e tudo mais. E o meu pai biológico, o genitor, eu fui conhecer quando eu tinha meus 20, 21. E aí ele viu o kitnet que eu morava, falou, filha minha não mora num lugar assim, vamos escolher um lugar decente pra tu morar. Eu fiquei deslumbradíssima, maravilhada, fui pra um apartamento super bom e tal. E do Neida, o cara sumiu de novo. Só que assim, ele era o principal, né? O pagador principal. E eu era a fiadora. Eles começaram a... Não, ao contrário. O aluguel estava no meu nome e ele era o fiador. Começaram a cobrar de mim. Eu falei, não, é ele quem paga. Não tá pagando, que estranho. Porque ia por e-mail e tudo mais. Ele morava em outra cidade muito longe daqui. E aí eu descobri que realmente o aluguel não estava sendo pago e eu fui despejada. Aí nisso, eu tive que descer 2 degraus de novo, porque eu já tinha saído do meu emprego e tudo mais, não conseguia, né, me manter. E aí eu e o Mal fomos morar juntos. Então nunca foi uma história assim de princesa. Ai, nossa, eu casei, depois eu fui morar. Não, eu e o Mal fomos por uma necessidade. Sim. Ela também tem um mal. Aham, o meu mal. também é Maurício. E eu tenho o meu bem, que é o meu filho Benjamin, né? É o meu bem e meu mal. E o Joaquim agora, né? E aí a gente foi morar juntos, pegou um apartamento e tal, bem simples, bem ruim, bem difícil. Foi uma regressão, assim. Mas entendendo que aquela seria uma fase, né? Sim. E aí depois disso a gente começou a trabalhar cada vez mais e foi crescendo, foi crescendo. E hoje nós estamos construindo uma casa que o quarto de hóspedes vai ser maior que todos os apartamentos que a gente já morou. Então, eu tenho a legítima jornada do herói, né? Que a gente fala no marketing. Começa por uma dificuldade, encontra um vilão, depois a salvação, se apega a isso e constrói. Maravilhosa. Essa, com certeza, já é a definição aqui do que eu vou te perguntar, mas eu vou perguntar mesmo assim, tá? Qual é a definição de mulher ou profissional de impacto pra ti? Profissional de impacto. Mulher de impacto, pra mim, é aquela mulher que segue fielmente os seus valores de vida, que tem os valores inegociáveis na ponta da língua. É uma mulher que não tem medo de ser vulnerável, de contar a sua história. Ela sabe o seu lugar no mundo. Ela não aceita pouco. Ela sabe que ela pode fazer a diferença. Ela tem um propósito que arde no peito. Ela prioriza o CPF e depois o CNPJ. Ela sabe o que é mais importante na vida dela. Ela busca uma realidade melhor para ela e para a família dela, sem passar por cima desses valores inegociáveis. Ela tem uma empresa próspera. Ela é influenciadora do próprio negócio dela. Ela entende que ela precisa de equipe para crescer, então ela precisa aprender a delegar.
Ela cobra bem. Ela não tem medo nem vergonha de cobrar caro. Ela aceita que ela merece fazer dinheiro, porque a gente cresceu com essa crença de que dinheiro não dá em árvore, ou que tem que trabalhar muito para faturar alto. E as coisas não são assim. Então, o primeiro passo é saber se valorizar. E, acima de tudo, ela é uma mulher que sonha muito grande. Ela é uma mulher que sabe onde quer chegar e ela não procrastina. Ela sobe degrau por degrau até alcançar o topo. Já podemos nos considerar Sem mulheres. Estou sem palavras. Eu também. Cumpriram os requisitos? Maravilhosa. Check. Estamos Estamos indo no caminho. Muito bem. Então vamos lá. Qual que é a maior dor dos empreendedores e empresários quando se trata de marketing e posicionamento? Assim, nas tuas alunas, enfim, qual que tu vê que é a maior dificuldade delas? Olha, eu vou te dizer que é a mentalidade. Com certeza. Cara, a mentalidade é um negócio que sempre me pega. Elas têm crenças muito profundas, limitantes. Mulheres que tu olha assim, meu Deus, são os mulherões, entendeu? 35 anos, 36 anos é a faixa média de idade. Elas já têm filho, elas têm família, elas têm um negócio estruturado e tudo mais. E elas se sentem incapazes. Elas falam, por que eu? Por que a pessoa escolheria eu? E eu sempre venho, né, com a réplica. Por que não tu? Elas não enxergam o valor que elas têm. E quando tu não se enxerga como tu realmente é, os outros não vão perceber isso também. E eu vi essa mudança acontecendo em mim. Eu tive baixa autoestima por muitos anos. Mas por muitos anos mesmo. Até 2019, eu fazia as fotos olhando assim, de baixo. Aquele olhar, né, de medo, aquela necessidade de aprovação. Porque tu acha o quê? Que se tu levantar o queixo, tu vai ser arrogante. Que se tu se posicionar, tu vai ser arrogante, tu vai desagradar alguém. Dane-se! Foda-se! Tu tem que ser tu. Tu tem que assumir o teu papel. E o teu papel é liderar a tua audiência. Eu sempre falo também que o teu cliente precisa de ti tanto quanto tu dele. Nem mais, nem menos. Porque tem essa, né, de que, não, é que o cliente me falou tal coisa, o cliente sempre tem razão. Não. As minhas mentoradas, elas sabem isso assim, certinho. Porque no momento que tu te valoriza, os outros passam a te valorizar. Com certeza. Mas essa mudança de mentalidade é algo que eu sempre fico ainda impressionada quando eu vejo mulheres, e tu olha assim, a casca delas é fortalecida, uma imagem, né, às vezes até acima do que deveria, justamente para encobrir algo que tá do lado de dentro, né? Então é um ajuste que a gente começa a fazer já no início. Sim. Elas como CPF, depois elas como CNPJ e depois elas na comunicação, que são os 3 Cs do meu método, né? CPF, CNPJ e comunicação. Aí tu consegue alinhar tudo. Porque se tu sair trabalhando... Por muito tempo eu fui assim, tá? Eu saí trabalhando só a comunicação, só o marketing, como que tu vai botar pra fora. Tu nem sabe o que tem do lado de dentro. Tu nem olha pro teu negócio. Como que tu vai saber o que tu vai botar pro mundo, né? Com certeza. Então, são ajustes que eu faço, assim, desde o início. Tanto em cursos quanto em mentorias. A gente já começa a trabalhar a mentalidade para que elas se enxerguem como as mulheres de impacto que elas já são. Desde que eu lancei meu método, eu notei várias coisas, assim, né? Em cada profissional tinha uma dor diferente. E uma das principais, assim, na área da beleza, né? Focando no nosso nicho aqui, meu e da Nath. O financeiro, elas recebem muito dinheiro. Muita grana. É assim, pra quem hoje, vamos supor, um médico, um dentista, um advogado ganha menos de 10 mil reais, na área da beleza, é de 10 pra cima. No mínimo 10, no mínimo, né? Exatamente. Só que elas não sabem lidar com isso. E daí, não sabendo lidar com dinheiro, elas não veem os resultados delas. Então, eu trouxe na minha mentoria consultoria financeira e várias outras coisas também. Só que essa parte psicológica também é uma coisa que eu tô pensando em trazer, porque... Traga. É assim, e assim, elas estão muito bem. E elas estão vendo resultado, e elas estão construindo. E daí a Fran, que é a minha consultora financeira que trabalha comigo, vai lá e mostra pra elas o quanto elas estão batendo meta. Só que aconteceu uma coisinha. Por exemplo, uma me disse esses dias, ela mudou de espaço e se tornou sócia de um lugar. Foi um crescimento gigantesco e uma realização, né? Muito boa.
E ela me chamou no WhatsApp que ela tava triste porque a família dela não tinha parabenizado ela. Olha só. Você entende? Aham. Tão Daí eu fico- pequeno diante de tudo, né? Exatamente. Mas é isso. Eu também já passei por isso, eu também, mas hoje eu tento, até às vezes, porque a gente às vezes coloca uma coisinha tão pequena na frente, às vezes é porque a gente não tem uma roupa bonita pra falar, ou às vezes a gente não sabe se maquiar, ou é porque a gente não tem aquele milhões de seguidores ainda, ou é porque os nossos vídeos não são curtidos. Enfim, a gente vai colocando esses limitadores, né, e vai afastando cada vez mais. Eu disse, não, eu tô aqui, meu Instagram, por exemplo, tem 6 mil seguidores, nossa, um Instagram que tá gigantesco. Nossa, mas maravilhoso. Mas eu já consigo muito resultado com o que eu tenho aqui, porque a minha audiência está qualificada. Isso. Então eu preciso fazer com que as pessoas entendam o quanto isso é importante, que elas não precisam de vários seguidores e nem de nada mirabolante pra ter resultados, né? Só que começa tudo na mentalidade, que nem tu falando. Tudo, é impressionante. E quanto mais... Posso falar palavrão aqui? Pode. Quanto mais foda a mulher, menos ela se vê Sim. como uma mulher foda. Sim. Mais insuficiente ela se sente. Uhum. Isso é muito impressionante, Sim. né? Não deveria ser assim. Sim. Mas, sabe que eu tava conversando? Eu tenho uma mentora de autoconhecimento, né? Que é a Fê. A Fê é maravilhosa. E eu tava conversando com ela sobre isso. Que, eu preciso entregar cada vez mais resultado pras minhas mentoradas. Eu tenho medo de prometer algo e depois elas não alcançarem. Aquela coisa toda que tu trouxe ali no início, né? E aí ela falou assim, Thaís, essa é uma preocupação genuína. E é uma preocupação das mulheres maduras. Então se sinta feliz por isso. Por quê? Uma guriazinha muito novinha, que só quer fazer dinheiro, que não tá nem aí, vai prometer coisas mirabolantes e dane-se se a pessoa não conseguir aquele Sim. resultado. O dinheiro dela tá na conta. Ela tá ali ostentando, ela tá ali feliz, mas tu tem um propósito. Então, quando tu te preocupa genuinamente com o resultado do outro, isso mostra quão grande tu é. E me pegou demais isso. Eu falei, meu Deus, faz todo sentido. Quanto mais eu cresço, quanto mais eu amadureço, mais eu quero que elas cresçam comigo, que elas evoluam também. Sim. Eu me preocupo de verdade. Sim. Então, ouvir isso foi, um conforto, sabe? Sim. Realmente, que bom que a gente se preocupa. Que bom que a gente tem medo de colocar um projeto no ar. Porque o medo mostra que tu tá enfrentando algo, que tu vai enfrentar algo muito maior, que tu se preocupa. Sim. Todo lançamento que eu faço, todo novo curso, me dá aquele frio na barriga. Eu penso, graças a Deus. Sinal que é algo novo que tá vindo, que é algo bom, que é algo que vai me fazer crescer e que eu me preocupo com quem tá investindo, né? Sim. Isso e é algo que também tem a parte boa, né, de estar sempre preocupada com esses resultados, mas tem a parte ruim, que é o que eu tava falando antes, às vezes me travar, assim, por não conseguir lançar algo diferente com esse medo, né. Mas é uma coisa que eu, assim, me preocupo muito, demais, e eu sempre... E daí vem um não é um defeito, né, mas eu tô sempre, pra aluna que não conseguiu se desenvolver naquele tempo ali, bota mais tempo. Daí tem aluna que tá comigo já há 3 meses que era pra estar... Não. Até hoje isso aconteceu, Sim. tá? Assim, a partir de agora, esquece. Sim. Ela até pode continuar contigo, pagando por isso. Sim, com certeza. A próxima pergunta, eu acho que ela até já respondeu, Já né? respondeu. Então, vou deixar pra Nath a próxima. Vamos lá, então. Vimos que você fala muito de posicionamento de impacto. Como poderia dar um exemplo disso na prática? Perfeito. Posicionamento de impacto é quando tu sabe que tu não é mais uma. Então, tu já ajustou a tua mentalidade e tu vai conseguir se posicionar de uma forma impactante, gerando valor para as outras pessoas. Quando tu gera valor para as outras pessoas, quando tu mostra a tua rotina de uma forma simples, porém trazendo insights, criando conteúdos diferentes, tu te torna incopiável. Quando tu faz tudo isso, tu te diferencia. E aí não é tu que vai buscar o teu cliente. O teu cliente vai vir. O teu cliente que vai buscar. O papel do marketing é gerar desejo, né? O posicionamento tá dentro do marketing. Então, o papel do marketing é gerar desejo. Para que as pessoas te escolham, para que as pessoas te priorizem. E aí, o posicionamento vem para qual é a posição que tu ocupa na cabeça das pessoas. Quando tu pensa em Lash, em quem tu lembra? Quando tu pensa em marketing, a quem tu associa? Né? Quem te remete esse termo, esse nome? O meu papel é fazer com que, quando as clientes das minhas clientes pensarem na profissão delas, o nome delas venha
no topo. Que tu seja vista assim, ó, como a única opção para aquele cliente. E isso só vai acontecer se tu linkar as 3 coisas: o CPF, o CNPJ e a comunicação. Esses 3 pilares precisam andar juntos e precisam estar muito alinhados. Senão tu cai naquele limbo de tá nadando junto com todos os outros, né? A pessoa não vai te priorizar, ela não vai te escolher. E ela vai te comparar pelo preço. Com certeza. E quem vem por preço vai embora. O meu caso, agora eu vou dar um exemplo meu, mais na conversa aí, antes da gente ir na próxima pergunta, é ao contrário da Camila. Exemplo, eu tenho procura pra mentoria, enfim, muita gente me pede e eu acabo sempre ficando na dúvida do que fazer a mais, né? Então eu já tenho ali os aulões, sabe, o básico, enfim, além dos cílios. E aí eu tenho muita procura. Então, assim, as pessoas me pedem e eu fico, sabe? Ai, mas será que eu lanço? Mas o que eu lanço? Eu fico naquilo de cobrança, assim, sabe? De entregar realmente algo... E o que eu vou entregar? Na verdade, gurias, é mais simples do que parece. Porque vocês também, vocês são a persona transformada de vocês, né? Vocês viveram essa jornada e agora as pessoas querem aprender com vocês. Porque elas se conectam com o CPF de vocês, que é a essência de vocês, que são os valores de vida, né? Então vocês compartilham isso nas redes sociais, muitas vezes de uma forma indireta. É uma foto que tu bota num story, é uma frase que tu usa, as pessoas se conectam a isso. Então tu vai olhar o caminho que tu já trilhou, e tu vai construir uma metodologia para pegar a pessoa ali no ponto A e levar ela até o ponto B. Porque ela quer o resultado que tu tem. Eu tava vendo também... achei algo muito legal de como eu tava pesquisando que eu quero fazer uma palestra bem diferente. Agora eu tenho uma palestra de 24, eu pensei, não, vou fazer alguma coisa bem diferente, mas no que eu sempre falo, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre palestra e apareceu até o texto palestra de impacto. E aí eu achei bem legal e decidi trazer também. O que acontece? A pessoa falava que era pra te escolher 3 pilares da tua vida. Perguntar, tá? Quais foram os 3 pilares que mudaram a tua vida na área que tu fala? Por exemplo, eu falo de marketing. Então, quais que foram os 3 principais pilares que fizeram que hoje tu se tornasse referência, enfim, que tu conseguisse dominar isso? E aí tu anota os 3 pilares e constrói uma história sobre aqueles 3 pilares. Perfeito. Que eu quero construir minha palestra agora sobre isso, né? Então, eu decidi ali os 3 pilares que vai ser, né, o Instagram, obviamente, ali do marketing. E contar a história, tipo, a minha história de vida, como foi nisso, né? Então, eu achei muito legal essa parte, né? De construir os pilares em cima disso. Isso, e aí as pessoas vão te ver como a única opção, tu entendeu? Porque vai ser tão diferente, vai ser tão autêntico, que elas vão desejar tu. Sim. Não é algo ali que, tu pode encontrar no Google. Não, e só tu é tu. É a tua história, Exatamente. O melhor conteúdo tá na tua história. Sim. Os melhores insights vêm da rotina. Então, eu quero trabalhar cada vez mais isso, assim, até nos meus conteúdos, né? Trazer esse pilar da comunicação e do conteúdo para que tu se torne uma pessoa incopiável. Porque já mudou muita coisa no marketing, né? Eu tô nisso há muitos anos e assim, ó, há 1 ano atrás, funcionava tu colocar 3 dicas para ter mais views nos stories. 3 passos para se tornar uma lash designer de sucesso. Hoje em dia, acabou. Sim. Hoje em dia é muito mais jornada, os teus aprendizados. Sim. E fazendo isso, tu te torna incopiável. Com certeza. Mas o desafio que é a tua das vivência, mulheres... né? Exatamente. Mas o desafio das mulheres está em ver na rotina delas algo rico pra trazer. Sim. Porque elas acham, mas é tão sem graça. Mas o meu dia a dia não tem nada demais. Eu não sei o que falar. Só que se tu faz um checklist, tu vê quantas coisas tu fez ao Sim. longo do dia, né? Sim. E como tu pode trazer isso pra audiência de uma forma super Sim. impactante. E eu sempre falo também que as maiores ideias de conteúdos vêm de necessidades reais. Então, assim, às vezes as pessoas ficam tão travadas, às vezes, por olhar muito o perfil de outra pessoa, da mesma profissional, e querer replicar a mesma coisa sem saber o objetivo da pessoa. Ou então, olhar e pensar, não vou fazer igual, porque eu vou ficar uma cópia. Só que quando tu realmente tu usa as tuas próprias vivências ou pega as dores dos teus clientes, Exato. tu vai ter uma coisa original. Exatamente. Como a ideia que ela deu, né? De fazer a palestra com os 3 pontos. Ótimo. Tu pode fazer esse modelo baseado na tua vida
eu faço o meu modelo baseado na minha, serão apresentações 100% diferentes. É por isso que eu falei, tipo, é um método que qualquer pessoa pode fazer, porque vai Exato. ser a tua história, né? Sim. Ninguém pode copiar isso. Exatamente. E essa preocupação, assim, né, eu acho muito bom, porque, inclusive, isso é uma coisa que detona qualquer posicionamento, essa questão de copiar, né? Uhum. Porque quando tu não coloca a tua essência, o teu temperinho ali, por que as pessoas vão comprar de ti? Sim. Né? E tu acaba sendo realmente igual a todo mundo. E as pessoas veem, né? Quando é uma cópia, as pessoas veem. Muito. Não adianta. Quando tu te inspira é uma coisa, até tava vendo esses dias no perfil da minha mentora atual, que ela tava falando sobre isso. Que ela usou um vídeo de uma outra menina e fez o vídeo igual, só que com um posicionamento diferente, com uma linguagem diferente, né? O vídeo, basicamente, a imagem, tudo que ela tava fazendo era exatamente igual. Só mudou o que ela tava escrevendo. E aí ela explicou por que o vídeo da menina tinha dado mais views e o dela tinha dado menos views. Qual que era a linguagem que ela usou no dela, qual que era a linguagem que a menina usou. Enfim, ela fez todo um estudo de caso ali pra mostrar, sabe? E é óbvio que a gente vai se inspirar principalmente nas pessoas que a gente mais admira. Eu já me inspirei em várias coisas que tu fez no teu... Óbvio, mas eu me inspiro em outras pessoas também. E principalmente quando tu é mentora, as tuas alunas, elas vão se inspirar em ti, porque tu já Lógico. deu o primeiro passo, então é É. mais fácil, né? Tá validado. Então eu vou me inspirar em ti. Mas tem que cuidar pra quando tu realmente traz a tua essência, quando tu conta a tua história, quando tu escuta o teu cliente, tu vai trazer da tua forma, não exatamente igual, né? Exatamente. Mas indo pra próxima pergunta, então, eu já sei a resposta, né? Mas vamos fingir que eu não sei. Tá. Qual formato de conteúdo tu acha que mais converte em vendas no Instagram? Tá. Eu gosto muito, eu sei que tu tá imaginando que é vídeo, né? Não? Carrossel, stories? Stories. Tá. Tem dois, tá? Um pra feed, que eu gosto muito de usar, é o carrossel. Porque tu vai elevando o nível de consciência da pessoa. Então, ela tem 10 slides, ela vai tendo contato ali com as tuas fotos, com um texto que tá dissolvido, e não uma legenda desse tamanho. Sim. E o carrossel, pra mim, é fantástico. Então, eu começo com conteúdo educativo e finalizo vendendo. Pra mim, funciona muito. E os stories, né? Assim, disparado. Story é um funil de vendas todinho. Mas tem jeitos e jeitos de fazer story, né? E tu pode vender pelos stories todos os dias. Jeito certo... Primeiro, jeito errado de fazer stories. Rotina, aleatório, uma foto do cachorro, um copinho d'água, nananana. Jeito certo de fazer stories. Narrativas que começam envolvendo, focando na emoção e depois conduzem à venda. Porque a venda é focada em emoção. Com certeza. 95% das nossas decisões de compra são emocionais. Vou pedir uma pizza porque eu tô puta da vida. Vou comprar essa roupa porque eu tive um dia difícil. Vou entrar no aplicativo da Renner e comprar umas brusinhas novas porque eu briguei com meu marido. É tudo emocional. Bens de alto valor, a gente usa mais o racional. Mas ainda assim, se tu vai trocar de casa, vai comprar uma casa, se tem um detalhe ali que toca na tua emoção, tu vai priorizar aquela casa. Mesmo que a outra esteja, com uma construção melhor, num lugar melhor da rua. Não. Se tu viu o teu filho tomando café da manhã naquela mesa, tu vai ficar com aquela casa. Sim. E tu vai pagar mais por isso. Então as pessoas têm que entender isso. Essa é a chave, sabe? E assim como elas fazem vendas no off, elas podem trazer pro on. E contando histórias do off, inclusive. Que isso que é transformar tua rotina em conteúdo vendedor. Né? Isso que é ser incopiável. Então, por exemplo, no caso de uma lash designer, né? Hoje eu tô atendendo uma cliente aqui e ela me trouxe a necessidade de ter cílios, mas cílios muito naturais, porque ela não gosta daquela borboleta toda no olho. Tem gente que gosta, e aí tu pode até se posicionar. Eu, particularmente, não gosto, não recomendo. Aí tu acaba já atraindo as pessoas certas e repelindo quem gosta de outro estilo. E tá tudo bem. Exatamente. Tu te posicionou, né? E aí tu vai falando sobre isso. E aí o que eu falei pra ela? Que existe uma técnica chamada nananana, que tu faz XPTO e depois tu tem um resultado com muito mais durabilidade, muita naturalidade. Tu vai acordar pronta e aí tu traz os benefícios. Depois de contar a história. Depois de contar a história, os benefícios. Tu acorda pronta, tu te sente linda, o teu olhar fala tudo, tu tá com uma cara descansada pra atender o teu cliente, o teu marido vai te olhar diferente, tu começa a trazer benefícios emocionais. E aí no final, e você, gostaria de ter um olhar de destaque, um olhar de impacto assim? Chame aqui no link da bio, pra essa semana eu tenho apenas mais X horários. Pronto.
É impossível não ter resultado Sim. desse jeito. Tu sempre vai ter. Só que as pessoas fazem o quê? Café aleatório, foto atendendo e no final, agende seu horário. Uhum. Pra quê? Por Agenda quê? aberta. Agenda aberta. Eu tenho uma aluna que ela falou assim pra mim, mas o que que eu vou postar no Stories se eu só saio de casa, atendo o dia todo e volto pra casa? Aí eu fiquei, gente, eu faço isso também. Exatamente. E tô lá no Story todos os dias. Mas essa dificuldade da pessoa se enxergar Sim. como ela realmente é. Sim. A quantidade de coisas que ela faz ao longo do dia, as conversas que ela... Nossa, eu adoro o TikTok, eu sou rata de TikTok, né? E aí eu tava vendo um vídeo esses dias de uma fisioterapeuta pélvica. A fisioterapeuta pélvica, basicamente, remove tensões da pepeca. Como que uma fisioterapeuta pélvica vai criar conteúdo, tu pode pensar? Ela poderia fazer o básico, que seria o quê? Sentar e falar, então, hoje eu vou trazer os 3 benefícios, blá, blá, blá. Acabou, já pulei, já passei. Ela traz, gente, os bastidores de atendimento. Ela bota a cliente dela pra filmar, e daí aparece ela lá na frente das pernas da mulher, obviamente ela não expõe, né? Uhum. Mas ela fica ali conversando. Tá tenso aqui, hein? O que tu anda fazendo? Tu fez cocô hoje? Tipo, quebrando tabus, entendeu? Sim. Porque, nossa, ninguém pode fazer cocô. Não, imagina, eu sou uma princess. E não, ela quebra isso Sim. e é muito interessante. E ali no meio, ela vai trazendo conteúdo. Ai, hoje eu estou atendendo a minha mãe. Aí ela mostra o atendimento. Ai, a mãe dela grita. Tá tenso aqui, hein? Fez cocô hoje? Eu fiz. Então tu vai fazer mais, vamos liberar. E ela vai falando, gurias, é fantástico. Sim. De um jeito completamente autêntico, engraçado, Uhum. botando a pitadinha, o temperinho dela. Uhum. Isso torna o conteúdo incopiável. Porque mesmo que outra fisiopélvica faça isso, não vai ter o Mesma jeito coisa. dela, a Uhum. essência dela, Com certeza. o humor que ela traz. Muito maravilhoso. Sim. E isso acontece também com as minhas alunas, de não saberem como destravar ali os stories, principalmente, né? Que é assim, eu foco muito nos stories. Por quê? Uhum. Porque pra mim é onde mais converte. Se Sim. tu tem um público ali, tu tem que entender que aquele público que tá ali te assistindo, em algum momento ele teve desejo ou te conheceu de alguma forma, ele se conectou contigo. Então tu tem que tem que converter os teus seguidores em clientes, né? Uhum. Porque elas ficam muito focadas em atrair, mas o público que tá ali, azar, tá ali, fica ali. Então, a gente foca bastante nos stories, né? E aí, o primeiro stories da manhã, a gente tem um começo, meio e fim, né? Os primeiros stories da manhã, eu sempre falo que elas precisam trazer algo da rotina delas. Não é algo que elas vão criar novo, não é algo aleatório, não. É algo da rotina, é o que vai acontecer, é arrumando o filho pra escola, é fazendo o cafezinho. Mas meu primeiro stories do dia é sempre o chimarrão. Tá, pode ser o chimarrão, mas vamos assim, um dia tu vai fazer um vídeo fazendo chimarrão. Isso. Outro dia tu vai postar um stories enquanto tu toma o chimarrão em algum outro lugar. Enfim, vai mudando, Trazendo né? uma Mas com a mesma reflexão. coisa. Uhum. Exatamente. Então, assim, elas são muito... E começa no primeiro stories do dia, né? Elas não sabem desde qual é o primeiro stories do dia. Então, sempre elas têm que trazer algum estudo de caso, né? De clientes, o que tá acontecendo. E eu foco muito em que elas falem sobre a mentalidade delas, né? A construção de mentalidade delas dentro daquilo que elas querem vender. Porque a maioria já vende curso. Legal. Então, essa mentalidade de realmente o que eu construí até hoje com a profissão, para que eu consiga, né, passar isso adiante. Mas elas não sabem, tipo, elas querem falar sobre técnica. Só que isso não existe. Eu sempre falo, é 20% técnica, o resto Isso aí. vai falar sobre mentalidade, vai mostrar o que tu construiu. E claro, né, esquecendo também um pouco, porque as pessoas são muito é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo, é porque eu... Não é assim não também. gera valor Não. pro outro, né? E eu gosto muito também de trabalhar com 70-30. Uhum. 70% dos conteúdos de venda indireta e 30% de venda direta. Então, Com certeza. porque tu vai acabar vendendo sem Sim. vender. né? Eu sou dessa prática, né? Eu Uhum. só quando eu lanço algo novo que eu vou lá e abro Isso. carrinho, digamos Aham. assim. Senão, eu não falo. Eu só vou lá, falo alguma coisa, alguma experiência que eu tive com uma aluna. Tipo, semana passada, Isso. eu tenho como prioridade o primeiro contato com a minha aluna nas gravações. Atualmente, as gravações não são mais feitas por mim. Antes eram, né? Uhum. O primeiro contato com a minha aluna, eu tenho como prioridade ir até a aluna pra eu conhecer ela e estudar Que legal. toda ela. Aham. Então, eu fui pra Alvorada semana passada pra Nossa. conhecer pessoalmente uma aluna, pra estudar ela. Porque eu vou escrever na linguagem dela, não posso escrever na minha. Sim. Então, eu tenho que pensar, tem que estudar toda ela, né? E aí, eu postei isso. De postar aquilo ali, já entrou mais, pelo menos, 5 pessoas na minha lista de espera. Sim. Então,
sabe? É o vender sem vender sempre, né? Depois a gente vai Exatamente. falar sobre isso Sim. também, né? Mas a gente falou, então, realmente, o que é os conteúdos que convertem em vendas, o que a gente deve fazer, né? E aí já tá interligado com a outra pergunta, que é o que destrói um posicionamento de impacto. Tá, em primeiro lugar, a cópia, a falta de autenticidade. Tu olhar pro que todo mundo tá fazendo e fazer exatamente igual. Isso pra mim, porque tu nunca vai se diferenciar dessa forma, entende? Tu nunca vai ter um posicionamento de impacto fazendo tudo como os outros estão fazendo. E muitas vezes, nem o básico bem feito tu faz. Mas tu olha lá pra aquela pessoa que já tá no topo, ela já tá naquele lugar, tu não vai conseguir ocupar aquele mesmo lugar. Tu tem que buscar o teu lugarzinho, né, na mente das pessoas. Porque o posicionamento é a forma como tu é lembrada. Então, coloca o teu tempero ali, faz as coisas bem feitas e com o teu toque, com a tua autenticidade, sem medo, sem vergonha de ser quem tu é, né? Fala as tuas gírias, fala do jeito que tu conversa, que a gente tá conversando aqui, fala nos stories. As pessoas certas vão se conectar, porque o conteúdo tem duas funções principais: atrair as pessoas certas e repelir as erradas. Então, se uma pessoa se incomodou com uma fala tua, ela nunca seria tua cliente de qualquer forma. É ótimo que ela vá embora. Abre espaço para as pessoas certas. Sim, com certeza. E outra coisa que eu vejo muito também é a falta de conteúdo realmente autêntico, né? Além de copiar, ela faz tudo exatamente igual e ela não torna aquele conteúdo atrativo o suficiente. Então, venda, 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 venda. Compre, 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 compre. A gente não tá na rede social pra comprar. Exatamente. A gente entra ali pra se distrair. A venda é sempre uma consequência. E venda é relacionamento. Então, tu precisa primeiro mostrar pro cliente o caminho pra ele entender que ele precisa de ti, que tu pode ser a mão que vai conduzir ele pelos resultados, e aí ele vai sentir esse desejo em comprar. Então, duas coisas principais, né? O conteúdo totalmente desalinhado e a cópia. Sem sombra de dúvida, são duas coisas, assim, que destroem um posicionamento. Com certeza. E na tua opinião, Nath? Eu acho que é a pessoa fingir o que ela não é. Perfeito, perfeito. Sabe? Sim. Tipo, já aconteceu muito, assim, de eu ver a pessoa lá no Instagram e aí ver pessoalmente, às vezes, até me decepcionar. Uhum. Já aconteceu. Às vezes, pessoas maiores, enfim, né, palestrantes, nossa, tu olha no Instagram, nossa, eu quero conversar com aquela pessoa, daí tu chega e tu fica assim, como assim era a pessoa que eu tava, né? Então eu sempre falo pra minhas alunas, enfim, pra todo mundo, que eu sou exatamente a pessoa que tu vai me ver no Instagram, eu não consigo ser outra pessoa. Então eu também tenho esse jeito mais contraído, eu não consigo ser lá 100% certinha, né? Dou aquelas brincadas no meio. E é isso, eu acho, né? Que é o toquezinho final, que é tu ser tu. Tu vê a pessoa na rua, ela ser a mesma pessoa do Instagram, né? Não uma cópia, assim, não uma coisa que não é ela. Fake, né? Até porque tu não consegue manter por muito tempo. É. Não. Então tu vê lá, é porque a fulaninha tá lá vestida toda de alfaiataria, com o cabelo assim assado, com batom vermelho. Aí não, vou ter que fazer exatamente igual, porque tá dando certo. Só que tu não vai conseguir manter aquilo, porque não é tu, porque não é de verdade, né? E aí, então, tem vários lados dessa história, mas pra mim também o que destrói, complemento o que a Nath falou, né? É também quando a pessoa promete uma coisa, mas não cumpre aquilo 100%, né? Então, é a mesma coisa que tu conhecer a pessoa totalmente, ela ser totalmente diferente, mas te vende uma coisa, te vende uma história, e aí tu vai realmente ter acesso àquilo, tu vê que não é nada Fature daquilo. 10k, a pessoa nem um mês. fatura. Nem Sim. ela fatura, quer Nem ensinar ela. as pessoas a faturar. Porque tem até vi um post esses dias sobre isso, né? As pessoas ensinam algo que elas não vivem. E daí, outras pessoas vão lá, compram aquilo e saem frustradas. Então, por que hoje, né? Na área da beleza, principalmente, se tu for ver, seguir várias profissionais, tu vai ver que todos os dias tem alguém formando 2, 3, 10 alunas, né? Então, assim, por que dessas 10, às vezes, uma vai sair realmente tendo sucesso com aquilo ali? Porque vendeu uma coisa que não existia. Né? E aí a pessoa se deslumbrou com aquilo e comprou só porque, pra ela deu certo, então pra mim também deve dar certo. Mas muitas vezes a pessoa que tá vendendo, ela tá ganhando dinheiro só porque ela tá vendendo aquilo ali, não porque realmente... Aquela falta de propósito que a gente falou no início, né? Exatamente. E qual erro tu acha que impede as pessoas de crescerem no Instagram hoje? O Instagram mudou muito, né? Assim, de
6 meses pra cá, tudo mudou muito. Então teve até aquela fase, lembram do vídeo, fazer Reels. E aí as pessoas ali se forçando a fazer, não é um formato de conteúdo pra todo mundo, ela não se sente à vontade, ela não... E aí a gente achou que tava tudo perdido, né? Aí agora eles até mudaram tudo de novo, então a entrega está sendo bem dividida entre todos os formatos e tudo mais. Mas o que não vende bem no Instagram é a falta desse conteúdo autoral e o excesso de conteúdo técnico. A falta de uma promessa bem estruturada na bio. E essa promessa não é só pro Instagram, é pra tua vida. O meu lema de vida é fazer com que as mulheres faturem 2 vezes mais trabalhando menos. Sim. Ponto. Isso acontece no on e no off, né? E a falta de stories também. Então, fazer stories quando tem vontade. A falta de um perfil visualmente atrativo, porque a gente sabe que visual vende, que tu se diferencia quando tu tem realmente um visual atrativo. Então, um dia coloca um fundo vermelho, no outro dia um roxo, no outro dia um azul. Cada dia usa uma fonte nos stories. Isso acaba enfraquecendo o teu posicionamento, porque a pessoa não te associa a nada. Tu vira a louca dos stories, que eu brinco, né? E os destaques também, sem estrutura nenhuma. Então, tu tem que ter pelo menos quem eu sou, a tua história completa, os serviços que tu faz, valores de vida teus que tu acredita, teus valores inegociáveis. Meu valor inegociável número 1 é família. Então, eu tenho, sim, um destaque lá dos filhos. Eu acho importante, humaniza. Sim. Mas o principal de tudo, assim, que é o que acaba com essa chance dela crescer, é ela não entender que não depende da rede social que ela vai usar. Se ela não conhecer profundamente a persona dela, o público dela, ela não vai prosperar, porque ela não vai conversar com aquela pessoa ideal ali. Sim. Tu tem que entender profundamente quem é a tua persona. Personificação do teu cliente ideal. Quais são as dores, o que tira o sono dessa pessoa, os aspectos emocionais, aspectos técnicos, o que ela tem que melhorar para conseguir desempenhar melhor na vida, para seguir a tua promessa, né, para ter esse destaque. Qual é o estilo de vida que ela leva, o que ela gosta, o que ela não gosta de jeito nenhum, se ela tem filhos, se ela não tem, qual é a renda mensal dela média, qual é o faturamento, no que ela acredita, no que ela não acredita. Ter esse conhecimento profundo sobre a persona. E da mesma forma, os desejos. Quais são os maiores sonhos que essa pessoa tem? No conteúdo, eu gosto muito mais de focar nos desejos e nos sonhos, porque daí tu pega o lado ambicioso, do que nas dores. Porque pensa comigo, se tu foca só na dor, tu vai atrair pessoas que estão sentindo aquelas dores. Só que de uma forma muito profunda. E se a pessoa só sente aquelas dores, normalmente não é a tua persona ideal. Por quê? Ela é procrastinadora. Então imagina assim, coloca um conteúdo no ar. Tá difícil conseguir crescer na sua profissão, né? Eu vou atrair quem? Quem tá achando difícil. Exatamente. Ou assim, você já tentou de tudo e não consegue crescer? Eu vou atrair quem diz que já tentou de tudo, quando na verdade a gente sabe que não, e não tá crescendo. Agora, se eu coloco, use esses 5 passos testados e validados por mim para faturar o dobro nos próximos 30 dias. Já é outra pegada. Eu vou pegar quem quer trabalhar, porque eu também tô numa zona perigosa. Minha mentora, inclusive, já me orientou. Cuida com esse negócio de falar que as pessoas vão trabalhar menos e faturar mais, pra tu não atrair pessoas preguiçosas. Só que quando elas entram no meu perfil, quando elas veem que tem toda uma estrutura, quando elas entendem mais a minha metodologia, elas sabem que não é bem assim. Então tá muito na minha forma de comunicar também. Sim. Não é pra preguiçoso, é pra gente que realmente quer botar a mão na massa. Com certeza. E essa liberdade que todo mundo busca também agora, né? Tipo, faturar mais e ter mais liberdade de tempo é uma construção também. Não vai ser do nada que a pessoa vai... não, agora se eu não quiser gravar stories hoje, tudo bem. É isso aí, meu dinheirinho tá... Não é assim, né? Toda uma construção por trás. Às vezes no início vai ser mais difícil, vai ser mais desafiador, mas depois, com certeza, com o tempo, aquilo vai, né, melhorando e tu vai conseguindo, de fato, ter mais liberdade, ter, né, conseguir faturar mais trabalhando menos. Isso. E
aí vai, né? Só que hoje, acho que a maior dificuldade, assim, das pessoas é entender que por trás de a Thaís de sucesso, que já construiu tudo isso, existiu todo um processo. Por mais que tu conte todos os dias a tua história ali, tudo que tu passou, as pessoas olham a Thaís de hoje, se deslumbram e querem viver a mesma coisa que a Thaís tá vivendo hoje, né? Sem caminhar o caminho que a Thaís percorreu. Sim. Elas querem subir a montanha sem ralar o joelho, sem doer o pezinho. Não com tem certeza. como. Aqui as duas últimas perguntas eu acredito que já foi, né, do que a gente tava falando. Mas as nossas seguidoras, do que a gente fez uma caixinha ontem, né? E a maioria das dúvidas era relacionada a vendas, né? Mas eu acredito que tudo que a gente falou se engloba na parte de vendas, né? Elas querem... Eu vejo que muitas... Ai, como faz pra vender? Como, né, eu vendo mais? Como eu atraio clientes novos? Mas, na verdade, é uma construção de tudo isso que a gente falou, né? Isso. Então, eu acredito que a pergunta é tudo que a gente falou. Agora, não tem um jeito certo de vender, né? E eu sempre falo também ali no meu perfil que eu não ensino ninguém a vender, né? Que com certeza tu vai vender muito mais, mantendo a constância, mas o que eu te ensino é se conectar com as pessoas. Isso. Porque elas ficam tão presas, eu quero vender mais, eu quero atrair mais, eu quero ter mais curtida, eu quero ter mais visualização nos stories. Só que esquece do principal, de realmente a pessoa onde a pessoa vai te olhar, vai... Primeiro, né, te visualizar e se identificar com alguma coisa que tu tá usando, depois com o que tu tá falando. Muitas pessoas não vão gostar nem do tom da tua voz, e que nem tu falou antes, não vão gostar de uma fala e vão, né, embora e tudo bem. E tem que ir mesmo. E tem que ir, não graças vem me a Deus. azedar aqui. Não é só pra incomodar. É. E aí tu precisa, né, vender... falar o óbvio todos os dias pra que as pessoas se conectem contigo, né? Em semana passada teve uma menina que mandou assim, eu tava falando sobre o valor, eu raramente falo os valores da minha mentoria, mas eu falei, né? É tanto. E não tava vendendo na hora, porque eu não tenho vagas, né? Mas eu tava falando, eu falei, é tanto. Porque daí a pessoa investe tanto e daí teve esse resultado, né? Isso, perfeito. Aí ela falou assim, mas eu já comprei tanta mentoria cara e nenhuma me trouxe resultado. Eu pensei... Não vai ser a minha, querida. Não vai. Até gritei, até me exaltei. Porque eu ouço demais isso. Já comprei todos os cursos possíveis, nenhum me trouxe resultado. Não vai ser o meu. A falta de autorresponsabilidade. Às vezes a pessoa não consegue nem terminar o curso. Sim. Um curso online, às vezes a pessoa não consegue nem terminar ele, mas a culpa é da pessoa que deu o curso. Não, tem gente que compra curso online e nem abre. Não. Acontece muito. Acontece. Nem abre o curso, daí é muito mais fácil. Não, porque a Thaís não me passou o conhecimento certo. Fica terceirizando a culpa, né? E eu falo muito, e justamente eu trago isso pra que as minhas atuais alunas também entendam. Então eu falo toda hora isso. Olha, se tu não fizer, não tem como tu ter resultado. Não existe milagre. Não existe. Então, vocês precisam entender que é 50-50. Se tu não fizer, que nem tu falou antes, tu não vai ter resultados. E aí, então, ela sabe, por exemplo, se tu não vai eu te passei todo um cronograma de stories no dia. Se tu não fizer aquilo ali, por que a gente vai postar no feed? Porque a pessoa que chegar atraída por aquele conteúdo do feed, ela vai fazer o quê? Ela vai ver teus stories. Isso. E daí lá no stories não tem nada a ver com aquilo. É uma coisa aleatória, só um café e os cílios, e é isso aí. Então, tudo tem que ter... Então, elas sabem. Se não tem stories, não tem feed. E assim, e assim por diante, né? Porque uma coisa tem que estar ligada à outra. Então, tu vai educando até as tuas já alunas e quem também pretende entrar. Perfeito. E isso também é um valor de vida teu. A autorresponsabilidade. Então, tu vai passando isso pra elas e tu se conecta com essas pessoas, né? Com certeza. E complementando também nessa questão de vendas, eu vejo as pessoas muito preocupadas. Como é que eu faço pra vender mais? Pra ganhar cliente novo? Pra conquistar pessoas novas? Tu tá cuidando bem de quem tá contigo? Porque os teus clientes satisfeitos são os teus melhores vendedores. Com certeza. Eles vão indicar para outras pessoas, eles vão te dar depoimentos que vão te fazer vender depois. Mas a gente quer buscar o quê? É sempre mais. Não é buscar mais, é buscar melhor. Sim. Como que eu posso melhorar minha entrega para essas pessoas, para que elas tenham cada vez mais resultado e todo mundo cresça junto? É o famoso LTV, né? O tempo de permanência que um cliente tem contigo. Sim. Ele tá percorrendo todo o caminho, toda a tua escadinha de produtos, de serviços. Ele chegou lá no topo, qual é o próximo passo? Ele vai acabar te indicando para outras pessoas. Só que não, tu atende mais ou menos um cliente ali, porque tu tá focado no próximo, o próximo não vai vir. Não. Se tu não fizer esse atendimento. É bem mais fácil, né? Quando tu mantém ali, faz um bom atendimento pro cliente ou pro aluno e entrega o máximo que tu puder pra eles. Eu já, inclusive, já vendi assim, né? De uma aluna minha que tinha iniciado 2 meses. E aí, ela indicou pra uma outra amiga também da área. E a amiga veio, ela não me perguntou qual que era a estrutura da mentoria, ela não me perguntou
só me passa o Pix. Aham, isso aí, perfeito. Ah, melhor mensagem. Perfeito. Então, Segue a gente comprovante. acabou nosso tempo, 25 segundos. Passou muito rápido. Passou, Com voando. certeza foi uma aula, né? Nossa! A gente nem viu o tempo passar, Ah, né? eu amei. Nossa, eu aprendi muito muito bom. e com certeza nossa audiência Com também, certeza. né? Nossa, sério, muito bom. E aí, a gente queria encerrar, então, te agradecendo do fundo do coração, te dando o nosso presente, né? Que é um troféu do nosso patrocinador da Sério que eu vou Típico ganhar o Neon. troféuzinho? E o arranjo que tu elogiou é teu também. Não acredito. Eu falei, ai, que linda essa Sim, prentinha. Eu Pra amo enfeitar tua prentinhas. nova casa. Ai, que lindo. Então, a gente Muito queria obrigada. te agradecer do fundo do coração por aceitar, né? Por dar realmente essa verdadeira aula sem esconder nada, né? Uhum. Ai, muito obrigada. Obrigada, Rafa. Lá do Zaffer Atacado. Muito obrigada. Esse aqui é do Neon. Como é, É, que é o nome? típico neon. Típico Neon. Muito obrigada. Eu amei. Lindo. Ai, eu amei o nome do podcast também. Gurias, foi um prazer estar com vocês. Fiquei, assim, realmente muito feliz pelo convite. Verdadeiramente feliz. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui passando minha mensagem para outras pessoas. Muito sucesso para vocês. Vocês Obrigada. merecem. Obrigada. Eu, com certeza, sempre, desde o início, eu sempre pensei no teu nome, justamente por isso. Eu sempre aprendi demais contigo nos stories, falei pra Nath, né? Eu acho que ela vai entregar muita coisa. E é aquele sem medo de ai, não, eu não Não. vou, né? Uhum. Quanto Realmente mais tu entregou. entrega, mais volta. Sim, com com certeza. certeza. Então, muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter participado, topado a nossa ideia, né? Fazer Amei. parte do nosso projeto maravilhoso. Amei. Muito obrigada. Vocês são mulheres de Obrigada. impacto. Obrigada. Então é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo. E seguir a gente nas redes sociais também, tá? Não esqueçam de seguir a Thaís também, que é @ThaísTrap, né? Isso aí. E Sem Camila mistério. Flores, Natália. underline market. E Natália Pires Beauty. Ah, Tchau. Tchau, gente. Obrigada.